Antes de começar, quero dizer que já se passaram 3 meses desde o ocorrido. Só agora tive coragem de ligar novamente meu computador. Eu tenho que contar o que aconteceu comigo, para que não aconteça com mais ninguém. Na toca, em primeiro lugar. Aparentemente é bem simples, mas a dificuldade devido ao nível de habilidade dos jogadores acaba deixando bem divertido. Eu costumava jogar esse jogo nas madrugadas de sábado para domingo, já que não iria trabalhar no outro dia. E como eu estava sem sono e não há absolutamente nada para fazer nessas horas, era um bom passatempo. Era por volta de 1h36 da manhã quando eu loguei na minha conta. Como grande parte dos jogadores são pré-adolescentes, não se esperava ver muita gente online nessa hora. Então eu poderia jogar tranquilo na sala 1, que geralmente é bem cheia durante a tarde. Tinha mais ou menos cerca de 22 ratos por lá. Continuei jogando até mais ou menos 2h42 da manhã, e já estava pronto para parar por aqui. Só estava esperando ser xamã pela última vez para desligar o computador e ir para a cama. Porém, do nada, apareceu a tela de carregando do jogo, e meu rato foi direcionado a outra sala. No início não estranhei, já que isso havia acontecido outras vezes. Na sala só haviam 2 jogadores, eu e o outro, que estava usando o nickname de Halted User. Já que todas as outras salas que eu costumava frequentar estavam vazias, eu resolvi ficar por lá mesmo e treinar um pouco. E foi por aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O Halted User, que permanecia calado durante a passagem de 5 mapas, me enviou uma frase por cochicho. A maldita frase que não sai dos meus pesadelos desde então. E quando o relógio badalar o reverso da ressurreição, o prenúncio do sacrifício da existência do maligno será anunciado. Obviamente eu não entendi nada, então eu respondi apenas com um ponto de interrogação. Então ele continuou, só que agora no chat da sala, enviando algumas frases que não faziam o menor sentido, seguido de vários floods de número 666. Por coincidência notei que eu estava na sala 666. Não havia notado antes. E depois de soltar algumas frases estranhas como There isn't hope, não há esperança e Malicious boy, garoto maldoso, várias vezes, percebi que era apenas um garoto idiota metido a satanista fazendo gozação comigo. Resolvi ignorá-lo e continuar jogando. De repente ele soltou uma frase. O que acontece quando uma alma inocente é lançada ao inferno? Ignorei novamente, até que ele disse o nome da minha namorada, Melissa. O que me fez dar um pulo da cadeira. Novamente nenhuma resposta. Diga logo quem diabos é você? Foi então que ele finalmente me respondeu. Está com medo, Tom? Como ele sabia meu nome, fiquei completamente aterrorizado e perdi a cabeça. Você acha isso engraçado? Hã? Responda, maldito! Eu vou acabar com a sua raça, seu filho de uma puta! Não obtive nenhuma resposta aos insultos. E não obtive respostas por mais ou menos 2 minutos. Achando que ele não responderia, resolvi desistir e apenas fechar o jogo e acabar com a brincadeira de mau gosto. Mas para minha surpresa, quando eu tentei fechar a página do meu navegador, eu não conseguia. Tentei atualizar a página, porém o jogo permanecia ali. Até tentei desligar o computador, porém um som agudo indicava que não era possível. Já estava pronto para desligar o computador pelo estabilizador, quando Halted User soltou mais uma sequência de palavras sem sentido e disse uma última coisa antes de sair. É melhor preparar-se, Tom. A alma dela agora é minha. Antes que eu pudesse perguntar sobre o que ele estava falando, ele saiu da sala. Fiquei sozinho. Quando olho no relógio, ele marca exatamente 3 da manhã. De repente o telefone toca. E é o irmão da minha namorada dizendo que ela passou mal no meio da noite e foi levada para o hospital. Me troquei o mais rápido possível e fui até o hospital em que ela estava internada. Assim que eu acabei de chegar, sua mãe estava se desmanchando em lágrimas. Seu pai estava sentado no sofá da sala de espera, com as mãos juntas perto da boca e os olhos vermelhos e cheios de lágrimas.
Seu irmão esmurrava as paredes enquanto chorava desesperadamente, e os enfermeiros tentavam segurá-lo. Foi então que o médico chegou perto de mim e disse que Melissa teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ela estava morta. Naquela noite não consegui dormir, nem mesmo nas noites seguintes. Aquela maldita profecia feita por aquele maldito sádico assombrou os meus pesadelos por várias longas noites. O corpo de Melissa foi levado para o IML para saber a causa da morte, que até então era desconhecida. Ela não tinha nenhuma doença cardíaca, nem fumava ou bebia, o que deixou os médicos extremamente intrigados. Ainda hoje me pergunto quem era aquele cara. Seria algum demônio que me amaldiçoou com alguma profecia terrível? Ou algum conhecido que estava realmente gozando da minha cara, e tudo aquilo não passava de uma mera coincidência macabra? Se passou uma semana após a morte de Melissa. A mãe dela me ligou avisando sobre a data do velório. Lá estavam todos os nossos amigos, cabisbaixos e vestidos a caráter de luto. Então sua mãe chegou perto de mim, com um envelope em suas mãos, que logo me entregou com uma expressão séria. Meio sem entender, eu abri o envelope. Era o resultado dos exames de Melissa do IML. E então eu não pude acreditar no que meus olhos estavam vendo. Na segunda linha, no segundo parágrafo do exame dizia: causa da morte: infecção por mordidas de rato.